A gente traz agora outro bastidor das decisões que estão sendo tomadas no Palácio do Planalto. Ontem, o presidente Lula até havia cogitado a possibilidade de levar adiante uma proposta de emenda à Constituição para criar uma espécie de regime fiscal extraordinário e agilizar a transferência de recursos federais para o Rio Grande do Sul, algo que tratamos agora há pouco com o Renan Filho e há pelo menos 3 propostas tramitando no Congresso Nacional. O presidente, no entanto, ele foi demovido da possibilidade após uma reunião com ministros da equipe econômica. A avaliação que foi repassada a Lula é de que, além de uma PEC ter uma tramitação mais difícil, a gente lembra, 2 sessões, 2/3 dos votos nas 2 casas, comissão especial, CCJ, seria um trâmite longo para uma crise emergencial que está acontecendo neste momento. Uma PEC abriria espaço para os chamados jabutis. Eu explico. Jabuti é uma metáfora utilizada em Brasília para assuntos que são incluídos em propostas legislativas, mas são estranhos ao tema original. O diagnóstico que foi passado a Lula é de que os congressistas poderiam incluir nesse regime fiscal extraordinário uma série de exceções que poderiam criar uma espécie de bomba fiscal no país. Essa bomba fiscal poderia inviabilizar, por exemplo, o cumprimento da meta fiscal zero para este ano. Por isso que um decreto legislativo, como anunciado ontem, se tornou a alternativa mais viável. Segundo assessores do governo com quem eu conversei, Lula se convenceu de que uma PEC não seria a melhor alternativa quando foi lembrado da PEC da pandemia. Aquela proposta acabou vitaminada pelo Congresso Nacional com uma estimativa de gastos muito maior do que a sugestão inicial. E aí o governo de Jair Bolsonaro, Larissa Rodrigues, teve muitos problemas, porque aí teve de lidar com um rombo imenso nas contas públicas. Então, a avaliação acabou sendo: um decreto legislativo é mais fácil, a gente não muda a Constituição Federal, não abre uma série de exceções que podem acabar servindo como remédio amargo em outras crises climáticas. E ainda dá uma resposta de que foi mais rápido de se resolver e conseguir as exceções fiscais para ajudar o Rio Grande do Sul, né? Ontem, Uribe, você estava de férias e não estava aqui, mas eu e Tainá estávamos. A gente até percebeu isso no andar do bastidores, né, Tainá? Eu comecei o dia apurando e tinha muita força a PEC, em especial a PEC apresentada pelo senador Alessandro Vieira, que de domingo para segunda conseguiu as assinaturas necessárias para ser apresentada. No meio da tarde ali, a gente foi percebendo uma espécie de fortalecimento de outras vias alternativas sem a necessidade da PEC. Entra nesse bolo de fortalecimento, para além desse decreto legislativo que você nos pontuou, e a própria ministra Simone Tebet disse isso ontem nas redes sociais, outras ferramentas que eu e a Isabel Mega hoje estávamos colhendo ali no Congresso Nacional. Primeiro, daqui a pouco a gente vai se aprofundar nesse assunto, mas a possibilidade de se enviar uma medida provisória já liberando um crédito assim que esse decreto for aprovado. A gente lembra que a medida provisória tem o que chamamos de poder de lei. Então, assim que assinado, já libera. Então, também continua nessa narrativa, nesse discurso de uma ajuda mais acelerada por parte do governo federal. E há, na quinta-feira, uma possibilidade de votar o que a gente chama de PLN, que é um projeto do Congresso Nacional. Pela legislação, o projeto do Congresso Nacional, ele precisa ser apresentado, ou seja, ele é assinado por senadores e deputados ao mesmo tempo, em casos de calamidade pública. E ele vai mexer especialmente no orçamento do país. Ou seja, ele abre um crédito especial para tirar de algum lugar e permitir que o orçamento aprovado ainda no ano passado possa ser moldado de acordo com as necessidades. Então, já são pelo menos 3 movimentações do governo federal que passam pelo Congresso Nacional sem a necessidade de se mexer na Constituição do país. Lari, obrigada pela sua análise. Sim, a gente vai chegar já nessa sua informação sobre o que ainda está no radar do Congresso Nacional para tentar resolver a situação do Rio Grande do Sul, ao menos ajudar